Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu, professora Alessandra, junto com a professora Jaciara, Letícia e Lívia, falaremos um pouco mais sobre as células bacterianas. Mas antes de começarmos a falar desses tipos de células, o que são células? Bom, as células são as unidades fundamentais da vida. Elas constituem a base estrutural e funcional de todos os seres vivos. Só que aí temos um porém. Existem dois tipos principais de células, as procarióticas e as eucarióticas. E qual será que é a principal diferença entre esses tipos de células? Bom, a principal diferença está na presença ou na ausência de um núcleo definido e de organelas membranosas. As células procarióticas, que estão presentes em organismos como as bactérias e arqueias, elas não possuem um núcleo delimitado por membrana e elas têm as suas estruturas internas mais simplesinhas. Já pelo outro lado, as células eucarióticas, que aí a gente encontra em plantas, em animais, em fungos, elas possuem um núcleo envolvido por uma membrana nuclear e tem diversas organelas membranosas. Então, elas acabam tendo uma estrutura mais complexa e especializada. Bom, agora vamos falar um pouco mais da estrutura de uma célula procarionte. Lembrando que elas são mais simples, elas não têm um núcleo definido e elas não possuem muitas organelas que uma célula eucarionte tem. Então, vamos falar das principais estruturas de uma célula procarionte. Bom, ela possui uma membrana plasmática, que nada mais é que uma camada lipídica que vai envolver a célula e vai regular a entrada e saída de substâncias nessa célula. Então, ela vai funcionar como um porteiro, permitindo o que vai entrar e o que vai sair. Também temos a parede celular, que é uma estrutura rígida que fica fora da membrana plasmática, que aí ela tem como função proporcionar suporte e proteção também. Temos o citoplasma, que é uma região gelatinosa interna da célula, que é onde que vai conter as outras estruturas celulares. Temos o nucleoide, que é uma região no citoplasma onde o DNA está localizado, então ele está meio solto lá, ele não é envolvido, né, por uma membrana nuclear. Temos os ribossomos, que são nada mais que sítios de síntese de proteínas. Temos os flagelos, que são estruturas filamentosas utilizadas para locomoção. Temos o pílio ou fímbrias, que são estruturas filamentosas curtas, que vão auxiliar na aderência às superfícies e na transferência de material genético entre as células. E por último, nós temos o mesossomo, que ele está presente em algumas bactérias, não em todas, mas eu acho que vale a pena comentar, que ele é uma invaginação na membrana plasmática que está associada ao DNA e à replicação. Se vocês acham que as bactérias são todas iguais, então vocês estão errados. As bactérias podem ter diferenças em várias partes, por exemplo, na morfologia, na composição química, em suas necessidades nutricionais, em suas atividades bioquímicas e em sua fonte de energia. Mas me diga uma coisa, você e sua família, sua irmã, seu pai, sua mãe, vocês são todos iguais ou vocês têm diferenças entre si? Bom, vocês têm diferenças, né? As bactérias, elas também têm essas diferenças, uma entre as outras. Então, essas diferenças, elas resultam principalmente da incrível capacidade de adaptação e evolução desses micro-organismos ao longo do tempo. Vou comentar brevemente com vocês alguns fatores que contribuem para essa diversidade.
Então, começar falando sobre adaptação ao ambiente. As bactérias, elas se adaptam a uma ampla variedade de ambientes, desde o solo até o trato gastrointestinal. A diversidade nas características mencionadas acaba sendo uma resposta à pressão seletiva que é exercida pelos diferentes nichos ecológicos, tá bom, galera? Outra coisa, né, que influencia, né, essas diferenças é a seleção natural e a evolução. Então, ao longo de milhões de anos, as bactérias elas foram submetidas à seleção natural, onde as variações genéticas favoráveis foram preservadas e transmitidas para as gerações subsequentes. E essa evolução, ela impulsiona a diversificação das características bacterianas. Outra característica é as interações com os outros organismos, né? As bactérias, frequentemente, elas interagem com outros organismos em seus habitats, então como plantas, animais e até mesmo outras bactérias. E essas interações podem moldar suas características para melhor se adaptarem a diferentes parcerias simbióticas ou competições por recursos. Outro ponto que devemos levar em consideração é a variação genética. Então, essa variabilidade genética inerente às populações bacterianas, ela é alta. Isso devido à rápida taxa de reprodução e à capacidade de trocar material genético através de processos, como a transferência horizontal de genes. Essa variabilidade genética, ela permite a rápida adaptação a mudanças ambientais. Também temos pressões seletivas ambientais, então fatores ambientais como disponibilidade de nutrientes, presença de substâncias tóxicas, temperatura e pressão, elas exercem pressões seletivas sobre as bactérias. Então, aquelas com características mais adaptativas têm maior probabilidade de sobreviver e de se reproduzir. Por fim, nós também temos estratégicas metabólicas diversificadas, ou seja, a diversidade nas fontes de energia e atividades metabólicas reflete as diferentes estratégias de sobrevivência e obtenção de nutrientes. Então, bactérias podem utilizar uma variedade de compostos orgânicos e inorgânicos, bem como diferentes formas de metabolismo, como fermentação, respiração e fotossíntese. Resumindo tudo aqui que eu falei para vocês, que era para ser mais básico mesmo, as bactérias, elas exibem uma notável plasticidade genética e biológica. Elas se adaptam de maneira específica aos desafios impostos pelo ambiente em que elas vivem. Esse dinamismo evolutivo contribui para a vasta gama de características que são observadas entre as diferentes espécies bacterianas. Além desses que eu falei, óbvio que tem muitos outros. Falando um pouco mais dos exemplos que a Lívia citou para vocês, vamos entrar um pouco mais a fundo sobre essas diferenças que as bactérias têm entre si. Então, a morfologia, ou seja, a forma e a organização desses micro-organismos, a morfologia varia porque diferentes ambientes exigem diferentes estratégias. Por exemplo, os cocos, que são esféricos, podem se agrupar em colônias para proteção mútua, enquanto os bacilos, alongados, podem facilitar a movimentação em ambientes mais complexos. A composição química. Bom, a composição química das bactérias, incluindo a estrutura de suas paredes celulares, é moldada por adaptações evolutivas. Então, bactérias gram-positivas, que vocês vão ver um pouco mais à frente, por exemplo, elas têm uma parede celular mais espessa, composta principalmente por peptidoglicano, enquanto bactérias gram-negativas têm uma camada dupla mais complexa, incluindo lipopolissacarídeos.
Essas diferenças impactam na resistência e na interação com o ambiente. Necessidades nutricionais. Bom, as bactérias elas têm necessidades alimentares diversas devido à especialização em diferentes fontes de nutrientes. Então, bactérias autotróficas, como as cianobactérias, podem utilizar a luz solar para produzir seu próprio alimento, enquanto bactérias heterotróficas dependem de compostos orgânicos. Por exemplo, algumas bactérias nitrificantes que convertem amônia em nitrato como fonte de energia e nitrogênio. Atividades bioquímicas. Bom, as atividades bioquímicas elas variam para permitir a adaptação a diferentes ambientes. Por exemplo, bactérias fermentadoras desempenham um papel importante na produção de alimentos, convertendo açúcar em álcool ou ácido lático. Outras, como as bactérias metanogênicas, estão envolvidas na produção de metano durante a decomposição anaeróbica. E, por fim, as fontes de energia. Bom, as fontes de energia utilizadas pelas bactérias também são diversas. Bactérias fotossintéticas, como as púrpuras e as verdes, convertem a luz solar em energia. Já as bactérias quimiosintéticas, como as encontradas em fontes hidrotermais, obtêm energia a partir da oxidação de compostos inorgânicos, como sulfetos. Então, isso também reflete a adaptação das bactérias a ambientes onde diferentes fontes de energia estão disponíveis. Então, resumindo mais uma vez aqui para vocês, essas variações entre as bactérias são resultado de uma incrível capacidade de adaptação, evolução e especialização ao longo do tempo, permitindo que elas ocupem uma ampla gama de nichos ecológicos. As formas bacterianas podem ser divididas em cocos, bacilos e espirais. Os cocos são redondos e eles podem ser divididos em diplococos, streptococos, estafilococos e sarcina. Os diplococos eles se unem aos pares, como se fossem duas bolinhas. Os streptococos eles se reúnem em forma de cadeia. Os estafilococos em forma de cachos, como de uva, por exemplo. E a sarcina formam um cúbico com 8 bolinhas. Outra forma bacteriana são os bacilos. Os bacilos, eles são mais longuinhos, não são redondos como os cocos. E podem ser divididos em diplobacilos, que é quando eles se juntam em pares, e streptobacilos, que são quando eles se juntam em cadeia. Eles podem ser semelhantes a lanças ou setas e a maioria são isolados. Outra forma bacteriana são as espirais. Eles podem ser divididos em vibriões, espirilos e espiroquetas. Os vibriões, eles se parecem com vírgulas. Os espirilos têm forma helicoidal e corpo bastante rígido. E as espiroquetas têm forma helicoidal e corpo flexível. Agora nós vamos falar um pouco sobre as bactérias gram-positivas. Essas bactérias, quando passam pelo processo de coloração de Gram, ela adquire uma cor violeta. E ela é um pouco mais complexa se comparada com as bactérias gram-negativas, tudo bem? Por quê? Sua parede celular é composta 90% de peptídeo glicano, ou seja, uma camada bem espessa. Possui ácidos teicoicos, que é um diferencial se comparada às bactérias gram-negativas, tudo bem? Mais para frente nós vamos ver que as gram-negativas não possuem. Esses ácidos teicoicos que as bactérias gram-positivas possuem, eles são divididos em duas classes. A primeira é o ácido lipoteicoico, que ele é uma fração lipídica, né, de gordura da membrana. E a segunda classe é o ácido teicoico da parede, ou seja, ele é ligado à camada de peptídeo glicano, tudo bem? Tudo bem, a gente pensa, tá, mas qual é a função desses ácidos teicoicos? A primeira função dele, e muito importante, é o quê? Ligar e regular o movimento do cátion, tudo bem? Ou seja, tem a função de trazer as substâncias positivas para dentro das células e levar as substâncias positivas de dentro para fora da célula também,
ok? É por isso que consegue regular esse movimento. Outra função é impedir que tenha ruptura da parede, tudo bem? Ou seja, ele consegue impedir que a parede celular seja rompida durante o crescimento da célula. Então, ele é muito importante, ele é uma proteção da parede celular também. E, por fim, ele fornece uma identidade da bactéria. O que eu quero dizer com isso? Quando queremos identificar alguma bactéria, nós buscamos saber que tipo de ácido tecóico está presente naquela bactéria. Tudo bem? Está presente na parede, na verdade, daquela bactéria. Ao fazer uma análise química, a gente consegue identificar qual bactéria nós estamos lidando a partir do seu ácido tecóico, tudo bem? E se não possuir ácido tecóico, a gente já sabe que a gente não está lidando com grãs positivas, estamos lidando com grãs negativas, tudo bem? A bactéria gram-negativa. Agora vamos por outro lado. Bactéria gram-negativa tem parede celular mais fina, com uma camada de peptidoglicano envolta por uma membrana externa adicional. Na coloração gram, elas liberam a coloração violeta e assumem tons de vermelho ou rosa. Alguns exemplos: Escherichia coli, Salmonella e Pseudomonas. Muitas dessas bactérias são conhecidas por sua resistência a antibióticos, devido à presença da membrana externa. Essa distinção é crucial para entender como essas bactérias respondem a antibióticos e suas características estruturais e seus papéis em processos biológicos. É isso, pessoal. Essa foi nossa aula sobre as bactérias e nós esperamos que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem nos mandar mensagem, tá bom? Obrigada!